Fala pessoal, beleza? Thiago Paulo na área, nosso podcast hashtag 001, né? Bate-papo, é o bate, né? Sem o E, né? Bate, né? Bate-papo com o professor Thiago Paulo. Hoje eu estou aqui com meu amigo, meu irmão, meu parceiro Maurício Sodré, né? Eu trouxe ele aqui no nosso primeiro bate-papo, até para vocês entenderem um pouco da história de Maurício, a ideia que ele tem aqui, morador de São Gonçalo, nasceu aqui, né? E a gente vem no nosso primeiro podcast. Maurício, prazer, cara, tudo de bom. Prazer meu amigo. É sempre um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer a você, Thiago, meu irmão de coração, pela essa oportunidade que está me dando aqui. E vocês, né? Conhecer um pouquinho da minha trajetória aí. E estamos aqui, com certeza, para tirar todas as dúvidas possíveis, deixar o cidadão sempre sabendo das informações mais precisas e honestas para todos. É isso aí, Maurício. Galera, é o seguinte, Maurício é professor, eu queria que Maurício falasse um pouco da trajetória dele. Sua trajetória, você é morador aqui de São Gonçalo, conhece as necessidades da cidade. Queria que você falasse um pouco da sua trajetória e aí a gente vai tocando em pontos cruciais para a gente chegar lá naquele objetivo que você tem, com as suas ideias, no que você tem para a sua vida. Com certeza, com certeza. Bom, eu sou Maurício Sodré, né, profissional de educação física, formado em 2005, né, 2016 fiz uma pós-graduação, né, de treinamento esportivo funcional, né, morador do Coelho, né, praticamente desde 1 ano de idade, né, no município de São Gonçalo. Em 2005, né, me formando em educação física, comecei uma trajetória que gostei muito, né? Você trabalhar com a saúde, com a educação, né? Hoje a educação física é reconhecida, né, na área da saúde também. Tem que você falasse um pouquinho também, porque você é um representante legal do CREF aqui no município, né? Uhum. Você pode falar também um pouquinho do seu trabalho também no CREF, fica à vontade. Com certeza. Em 2016 também nós montamos a comissão do Conselho Regional de Educação Física, né, as comissões de cada município, e cada município sabe da sua carência, né, a sua carência do seu dia a dia de trabalho, né, o que te impede, o que né, não seja legal para a sua educação física no dia a dia. Sim. Então a gente se uniu, cada um bola as estratégias para poder representar o município e fazer com que as coisas melhorem para a educação física, né? Sim. E a educação física tem sido muito reconhecida no dia a dia, né? E a gente fez esse trabalho aí bastante, A importância, assim, Maurício, a gente diferente, eu sou professor de escola pública, formado em educação física também, entregando essa ideia de podcast. Esses podcasts vai ser voltado para a educação, para a política, para a cultura, para o lazer, né? Uhum. E essa que vai ser a ideia da gente, né, como profissional de educação, como ideia de podcast. Fala para mim a importância, para a gente ir detectando aquilo que é mais importante. Fala a importância da educação física na saúde física e mental do cidadão, porque hoje você é um gestor, hoje você está de frente, você lidar com pessoas, lidar com colaboradores. Qual é a importância da educação física hoje na saúde mental e física do cidadão, não só de São Gonçalo, mas do cidadão em um contexto geral? Sim, a educação física, principalmente em 2020, né, quando veio a pandemia, de 2020 para trás, a educação física era pouco reconhecida, né? Era reconhecida, mas não tinha tanto esse valor. Em 2020 a gente brigou, tanto que hoje a gente é reconhecido como saúde também. Então, você vê o impulso que deu, né, de 2020 para cá, onde as academias antigamente, né, as pessoas buscavam atividade física, né, para qualidade de vida, lógico, mas não era tão como é hoje. Antigamente, chegava no mês de frio, vamos dizer assim, as pessoas saíam da academia porque não tinha tanta importância, achava que não tinha tanto, né, dava valor a outras coisas, mas não a própria saúde. Sim. E em 2020, quando veio essa pandemia, onde infelizmente muitos faleceram, né, devido até à própria falta de atividade física, que foi reconhecido isso,
E as pessoas hoje pensam diferente, pensam muito diferente. Hoje elas vêm buscando a qualidade de vida e não tem essa mais de tempo frio, se está chovendo, as pessoas vão, quer se cuidar, quer se tratar, porque sabe a importância da saúde, né, e a importância que a educação física tem com esse pessoal. O importante é a gente falar para a galera assim, porque hoje educação física é saúde pública, né? Eu que trabalho no ramo de concurso público também, tenho percebido, Maurício, um crescimento de concursos públicos voltado para de bacharel. Antes era só licenciatura, a galera só queria esse professor de escola. Hoje em dia, com crescimento, fisiologia, treinamento, essa ideia da educação física fazer parte de uma equipe multidisciplinar, né? Por exemplo, um médico, um técnico de enfermagem, não é mais ou menos isso, essa ideia assim que hoje tem? Como é que o CREF vê isso? Você que está na comissão, você que está no dia a dia, como eu falei, pô, você já tem uma experiência vasta nesse ramo. Hoje em dia, né, a gente sabe que tudo funciona através de uma política, né? Então, a educação física começou a se unir bastante através da política, né, dos municípios, onde os municípios têm apoiado bastante a educação física, né? Gostaria de agradecer ao nosso vereador de São Gonçalo, Capitão Nelson, onde tem feito um trabalho excelente, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com ele há 8 anos. Hoje ele é o atual prefeito, né? Isso, atual prefeito, antes ele era vereador. Você trabalhou numa ideia de uma política pública legal de ginástica, não foi? Isso aí, era o Instituto Cidadania Necessária, onde atendia a população, né? Lá nós tínhamos advogado, tínhamos nutricionista, tínhamos curso de manicure, né? E eu era na parte de educação física, onde a gente fazia a parte de qualidade de vida ali dos idosos, né? Mas tinha também voltado ao esporte de futebol, escolinha de futebol e essas coisas mais. Assim, o projeto funcionava de uma maneira muito positiva, eu lembro disso, a gente tinha uma ideia legal. E assim, já fazendo um ponto assim, né? Hoje você é candidato você é pré-candidato a vereador no município de São Gonçalo. Você já se filiou a um partido, já tá praticamente em campanha, né, Maurício? Já tá para dentro mesmo. Com certeza. Tive a ideia, né, de vir como pré-candidato, né, o ano passado. Dona Tatiana aceitou, Dona Tatiana? Aceitou. Eu gostaria de agradecer toda a minha família, né, a Tatiana, minha esposa, a minha filha Milena, os meus pais, Bira e Neuza, né, minha mãe, meu cunhado, Thiago Paulo, a minha sogra, bem-vinda, e a todos familiares, amigos, aquele que apoia você no dia a dia, que a gente sabe que a importância da família, né? Isso aí. Porque a importância da família nessa ideia em toda a sua trajetória, assim, né? Pô, seu Bira, Dona Neuza, Marcelo, seu irmão, Tatiana, Milena. Qual a importância dessa ideia, da sua trajetória, de você chegar hoje a ser pré-candidato a vereador no município de São Gonçalo? É uma trajetória, como professor e hoje... Isso aí. Como é que surgiu essa ideia de, vamos candidatar, velho? Não foi assim. Como é que foi a parada? Fala pra gente. Primeiro de tudo, a gente vê a carência do município e a população, né? Que fica meio perdido às vezes, querendo uma ajuda e não sabe aonde buscar. E eu acho que por eu ser uma pessoa, né, bem influente, bem reconhecido, né? Praticamente quase 20 anos de educação física no município, em outros municípios também. E eu fui tendo essa ideia, né? As pessoas te pedem um favor, te pedem uma coisinha e tal, você começa a ver a carência que a população está precisando. Sim. E você nada mais como um cidadão, né, do município, você zela pelo município de São Gonçalo, você gosta. Eu tenho o maior prazer de morar, residir aqui, fazer as coisas funcionar. E eu estou sempre buscando para ajudar a academia reside no município de São Gonçalo. Isso, né? Você gera emprego para quantas pessoas lá no Zé? Hoje, quantos colaboradores tem hoje lá na academia? Hoje tem um total de 26 colaboradores que trabalham comigo lá na empresa, né? Eu era coordenador dessa empresa, eu entrei como professor, virei coordenador e tive a oportunidade em 2021 de poder realizar um sonho e abrir um bem que eu sempre gostei, né? E peguei... Sobre empreendedorismo, né? Isso. Eu sempre vi que você tinha um viés para isso. E dali para frente, né, praticamente eu vim organizando a casa, botando do jeitinho que eu sempre quis.
E ao você trabalhar com o público, né, e com os seus amigos de trabalho, você começa a aprender muita coisa. E uma delas é essas ideias que eu tive de relação à política. Porque eu sei que a população precisa. E na própria empresa onde eu trabalho, as pessoas viram e me mexem, me pedem, né, uma ideia, um favor, alguma coisa que a gente pode ajudar. E eu estou sempre disposto a ajudar, e todos sabem, né? E estou aqui para ajudar. Assim, fala um pouco da sua família, fala um pouco da sua trajetória como professor, fala um pouco da sua trajetória dentro de um sonho de empreender, de um sonho na política, assim, porque assim, a gente, política é uma coisa complicada. Política é assim, eu não sei assim, Maurício. A gente, falar de política, a gente tem que ser razoável, porque a gente tem uma situação e tem uma oposição aqui no município. Né? Hoje, a gente tem o atual prefeito, o capitão Nelson, junto com a sua equipe, fazendo um trabalho de políticas públicas voltadas para isso, para aquilo. Mas assim, a gente sabe que você quer participar do legislativo, você quer ser um vereador, os que estão lá não querem sair, os que estão fora querem entrar, e aí a gente precisa ouvir você com as suas ideias. O que você pretende fazer para o município de São Gonçalo? Quais são as suas ideias, por exemplo, para a educação? Quais são as suas ideias para a saúde? Eu vejo que você coloca muita coisa legal lá no... Aí, segue o Instagram, fala o Instagram aí, Maurício, pra galera seguir, pô. @, personal style Maurício. Segue então, lá. Segue lá, pô. Você seguir pra você acompanhar o trabalho de Maurício, você acompanhar as ideias que ele tem. Eu acompanho ele tem umas ideias legais sobre... eu vejo lá que você tem uma ideia sobre transporte, você faz umas enquetes legais, se a população tá gostando ou não. Vou até falar um pouco desse lance de transporte. Inclusive tem até um amigo nosso que trabalha lá junto com a gente, que ele mora praticamente bem no interior, né? E o transporte público lá é bem carente, né? E eu acho até meio desumano um ser humano que não mora tão longe do seu trabalho e ter que acordar 4 horas da manhã, 3 e pouca da manhã, hoje ele pega 6 da manhã. Da casa dele para lá é uns 40 minutinhos, 30 minutinhos. Então, se tivesse essa condução, né, seria muito viável para todos, né? E isso atrapalha. Então, foi daí que eu comecei a ter essas ideias, né, sobre transporte público, a carência. Aí você vê ônibus sucateado, faltando ar-condicionado. Esse calor, né? Esse calor, então, que tá aí. Nem o verãozão chegou e... Está na primavera ainda. Estamos na primavera e boa ideia, estamos sofrendo aí bastante. Então eu pensei, primeira coisa foi o lance do transporte público e carência das pessoas, que eu começo a ver o dia a dia dela, a sofrência, né, que é para chegar no seu trabalho e para ter o retorno para casa. Praticamente perde mais tempo dentro do transporte público, esperando. É um grande problema. O trabalhador passa muito tempo no transporte público e às vezes chega no trabalho praticamente já extenuado, cansado de uma ideia para a saúde. Assim, eu vejo que tu bota umas enquetes lá também. A gente sabe que a saúde pública no Brasil, ela de uma forma indireta, ela é precária. A gente entende que, não vou entrar em determinados métodos, porque não vale a pena, mas a gente percebe uma saúde pública precária. O que tu pretende assim? A gente tem um município grande, um município, o segundo maior colégio eleitoral do estado, só perde para a cidade do Rio de Janeiro. Quais são suas ideias? Eu vi que você fez umas anotações, teve umas ideias. Sim, eu quero que você fale sobre isso. Eu quero que você fale tudo o que você pretende. O programa é seu, é para você, para o pessoal de São Gonçalo te conhecer, saber quem é Maurício Sodré, profissional de educação física, gestor da Academia Style, casado, bem casado, homem de família, e ele não entra em mérito nenhum sobre determinados quesitos. Ele só está falando um pouco da trajetória dele, das ideias que ele tem, respeitando qualquer tipo de opinião. Sim, queria que você falasse. Bom, uma das anotações que eu fiz aqui, o Thiago já mencionou, que foi sobre o transporte público, né? Falei um pouco dos ônibus sucateados, falta de ar-condicionado, né? E até porque o nosso município, já, além dessa carência de transporte público, né? O ônibus que não está em perfeitas condições e os seus horários,
A gente ainda não temos aqui também em São Gonçalo trens, metrô, barcas, tipos para poder, né, ajudar a população a se locomover mais rápido. O segundo ponto seria a saúde pública, como o Thiago mencionou aqui. Uma das coisas que eu anotei aqui, que é a falta de profissionais, né? Você entra num hospital público e você não é bem atendido ou está faltando os profissionais lá dentro, né? Com amor ao seu trabalho. A carência é muito grande, carência, né? A carência é muito. E não sei se sobrecarrega eles, porque às vezes até o atendimento deles, de repente por cansaço, sobrecarga de trabalho, né? E acho que um dos pontos seria esse, né? A falta de profissionais, lotação dos hospitais, né? Os hospitais muito lotados. Você chega lá para pegar uma senha, para poder ser atendido, você tem que chegar numa fila praticamente um dia anterior, passar a noite toda na fila, para poder pegar uma senha, para conseguir marcar um médico. Então acho que isso tem que ser ajustado, tem que ser melhorado, como muitas outras coisas, né? E os seus respectivos leitos, né, também. Muita falta de leito, cujo tem pessoas que estão esperando um leito para poder fazer uma cirurgia ou fazer um exame e não consegue. Essa semana mesmo eu tive uma amiga, né, que me ligou, a mãe dela está internada e ela está precisando de fazer um exame, só que o hospital onde ela se encontra internada, ela não tem esse tipo de exame lá, e ela veio pedir para mim se eu conseguia ajudar ela de alguma forma para poder ela ter uma transferência para um outro hospital para poder fazer esse exame, para aí sim o médico, né, poder dizer se ela vai precisar da cirurgia ou não. E ela só tem ela como filha, então ela fica lá, né, com a mãe idosa já no hospital, passando dia e noite, dia e noite, dia e noite, já está praticamente quase 30 dias no hospital. E ela não vê a família dela, né, as filhas, o marido e tal, porque está lá ajudando a mãe. E ela precisa dessa transferência. Então a gente tem que fazer o possível para ajudar. E eu estou conseguindo correr atrás aí para ajudar ela. Deixo até bem claro aqui, se ela um dia for assistir aqui, ela vai assistir com certeza, que eu estou aí lutando por vocês, não só por ela, por todos vocês, se precisar. Estamos aqui sempre para buscar, né, o melhor. Fala mais, pode falar mais, se tiver mais coisa para você falar e a gente vai só pontuando. Isso, segurança pública, segurança você tá aí. Pública, anotei aqui outro tema, uma cidade, né? Concorda comigo, que São Gonçalo é uma cidade que ela tem uns problemas de segurança pública, né? Aí eu não ando muito por São Gonçalo, né? Mas a gente percebe que em alguns lugares aqui a gente tem uma vulnerabilidade social muito grande. O poder público não consegue entrar em determinados locais por causa da violência, né? A gente chegar... Assim, eu falo aqui abertamente, a UPP ela era um sucesso, mas só o UPP entrando dentro das comunidades não resolveria os problemas. Teria que entrar com saúde, educação, lazer. Eu penso assim. E aí eu percebo que você fez uma anotação sobre segurança pública e você já pode vincular para o próximo também, e a gente vai trocando uma ideia. Sim, com certeza. A segurança pública eu botei aqui, melhorar a segurança pública, né? Melhorar a iluminação também, né? Tem muito município que ainda está muito bairro sem asfalto, sem iluminação, sem o saneamento básico, né? Então tudo isso atrapalha. E como o Thiago falou, é muito ruim você chegar no município e não poder entrar naquele determinado bairro por barricadas, né? Você tem que estar ligando o alerta. Então isso é constrangedor, né, para todo cidadão e seus familiares, que às vezes quer ir lá visitar um amigo, um parente. O bairro do Jardim Catarina é um bairro que eu joguei muita bola lá, vivenciei muita coisa legal lá, né? Tenho boas lembranças do bairro. Hoje em dia, para tu entrar lá é até complicado, né, Maurício? Complicado demais, não só o Catarina, como outros bairros. Meu próprio bairro, onde eu moro, né, no bairro do Coelho, né? Inclusive até o padrinho da minha filha mora lá, né? Onde praticamente desde quando minha filha nasceu. Betão, abraço, Betão, tamo junto, hein, Betão? Você é parceiro, hein? Tamo juntão, hein? E é isso aí, Thiago. A segurança pública tá precisando sim de muita atenção, né?
conservação de vias, parques, praças, coleta. Pô, eu queria falar sobre isso, a gente que é da educação física, assim, a gente que... Eu já fiz um estudo sobre lazer, estudei alguns autores do lazer, Geoffrey de Matuzzi, Marcelino, os caras, Mascarenhas, da UNB de Brasília. Mano, isso é uma coisa que eu não vejo políticas públicas voltadas para o lazer. Aquela parada do contraturno. Não estou falando da escola de tempo integral, não, aquela de 7 horas, não. Eu estou falando assim, aquela criança que estuda 4 horas e à tarde ela não tem o que fazer. Bom, por exemplo, um programa segundo tempo. Você sabe que quando você se candidata e quando você vence as eleições, muitos deputados estaduais e federais, eles passam a se vincular contigo. E eles têm esse poder de levar você até o Ministério dos Esportes, tentar, por exemplo, o programa de esporte e lazer na cidade, que era um sucesso. Programa segundo tempo, que nós trabalhamos. Sim. A gente trabalhou até num outro município aqui, que foi bacana pra caramba. Por que a gente não fomenta isso? Por que não tem política? Por exemplo, já que a gente paga, a gente tem que pagar os nossos impostos. Sim. Em dia. Se não pagar, sabe, complica. Por que não tem políticas para voltada para o lazer, cara? Verdade. Tá lazer, uma ginástica laboral para esse lazer. Existe uma pesquisa, vou até te falar agora sem querer te cortar, porque quem aqui tem que falar é você, mas 50%, a maioria dos idosos, assim, depois, quando passam de 60 anos, estão com depressão, cara. Verdade. A gente não tem uma ginástica ao ar livre, a gente não tem uma academia ao ar livre. Isso vai gerar emprego para técnico em enfermagem, para professor de educação física, para estagiário, concorda comigo? Nutricionista. Isso aí. Políticas públicas, por que não tem assim, uma coisa veementemente forte? Vamos investir no lazer, nas praças públicas aqui em São Gonçalo, que é uma cidade, que realmente é uma cidade histórica, uma cidade que tem um processo cultural grande. Você vai no centro de São Gonçalo ali, cara, tem ali uma livraria aberta ao público para você conhecer a história do município. Por que não tem, Maurício? É umas coisas que às vezes eu fico indagando. Além de faltar praças, né, mais bem organizadas, que tem muitas aí ainda que meia sucateada, que ainda precisa, né, de uma reforma cujo município melhorou bastante nessa última... Essa gestão agora, né, do novo Capitão Nelson, que está fazendo um excelente trabalho. Além dessa falta de praça, que já melhorou bastante, eu acho que falta uma pessoa lá dentro, voltada a essa área, com esse tipo de visão, para poder fazer as coisas funcionar. Porque eu acho que lá dentro, por não ter um profissional de educação física, alguém da área da saúde, voltado ao esporte... Uma vez eu vi no teu Instagram lá que tu estava fazendo gestão. Isso aí é para tu se preparar, para tu chegar lá dentro e fazer a diferença. Com certeza. Comecei a pós-graduação agora de gestão esportiva e gestão em marketing, né? São duas, na verdade, que eu estou fazendo. Comecei recentemente, há um mês e pouco, mais ou menos, para poder justamente isso, me preparar e estar aí, para poder fazer o certo, brigar, ver as coisas corretas lá dentro, fazer funcionar, fazer acontecer. Porque, eu vou falar para você, uma cidade que tem o segundo maior colégio eleitoral do estado, uma cidade que tem, um poder de voto grande, que a gente acompanha aqui a política em São Gonçalo, a gente percebe que para governador, muitos vêm aqui, até que estão brigando por uma vaga no Senado, eles vêm aqui porque sabem que tem um poder de voto grande. A gente não tem políticas públicas. Por exemplo, quer ver uma coisa clara, absoluta, que eu percebo? A gente não tem um time profissional numa primeira divisão do Campeonato Carioca. Verdade. Nós não temos. Verdade. A gente tem aí uns clubes aí que, por exemplo, você com essas ideias de gestão, de marketing, você mesmo vai gerar emprego profissional de educação física da onde? Do seu próprio município. E gerar renda para onde? O próprio município, A gente não vê isso. A gente não vê políticas públicas voltadas, e eu não estou aqui fazendo crítica nenhuma ao prefeito, até porque se o senhor quiser vir aqui, o senhor fica à vontade, o senhor vai estar aberto para falar também. O que eu quero saber é por que a gente não tem políticas públicas voltadas para isso. Porque quando porque está lá na Constituição, a gente precisa ter políticas públicas voltadas para o lazer, para a educação, para o esporte. Não estou falando do esporte de alto rendimento, estou falando do esporte educacional, que é o trabalho que tem que ser feito. Concorda comigo, mano? Eu gostaria até de agradecer o Capitão Nelson, Thiago. Ele ultimamente tem cedido até uma mesa lá na prefeitura quando tem as reuniões. Então ele cedeu uma cadeira para uma pessoa da área de educação física representar e poder falar. Aí, prefeito,
Moral, tá vendo? É isso aí, pô. A gente quer isso, quer trabalho. Entendeu? E ele cedeu essa cadeira para a professora Ana Paula, que é membro da comissão também de São Gonçalo, né? Ela é presidente. E ela tá lá representando a gente, dando as ideias, né? A gente senta, se organiza, bate papo, e ela leva as ideias para ele, e ele está sempre disposto para ouvir e ajudar a gente sempre da melhor forma. E eu queria agradecer você, prefeito, porque quando a gente estava no período pandêmico, você colocou a gente como profissional da saúde. Eu fui vacinado aqui em São Gonçalo, mesmo não residindo aqui. Verdade. Eu te agradeço. Para você ver que eu não estou aqui só para falar o que dá errado. Estou falando aqui o que dá certo. Eu vejo políticas públicas voltadas. Aquele viaduto ali no Catarina ali resolveu um problema gravíssimo. Lembra do engarrafamento que ia lá? Legal, bacana. E assim, e você que é oposição ao governo, se você também quiser vir aqui falar de propostas, você pode vir. Não quero que você venha aqui falar mal do governo. Eu quero que você venha aqui para falar das suas propostas, sua plataforma de governo. Porque eleição se faz com coerência, com equilíbrio e com honestidade. Maurício está aqui falando das propostas dele. Ele não está falando da direita, da esquerda, do canhoto, não, ele está falando das propostas dele. O que ele vem fazer, caso você queira, eleitor, dá uma oportunidade. Fala aí, Maurício. Então nós falamos aí desses pontos aí, né? Importantes sobre a saúde pública, né? Transporte público, segurança pública, né? Agora falar um pouquinho de plano de habitação, né, Thiago? É bom, muito bom isso aí. Acho que a população de baixa renda tem uma moradia mais adequada, né, para morar. Você passa aí, como a gente estava mencionando antes, né, nos bairros muito carentes, né, as pessoas não têm um lugar adequado para morar. Sim. Perigo agora que vai chegando o verão aí, começa aquelas chuvas fortes, né, onde muita gente que mora nas encostas, no morro, beira de rio também. Beira de rio, onde tudo enche, né, os deslizes de terra. Então acho que essas pessoas merecem um lugar mais adequado para morar. Então uma das propostas é essa também, plano de habitação, né? E tem outras propostas também, aí, né? Você tem que falar, eu não falo nada, eu sou o âncora, e mesmo assim o âncora mais ou menos. Mais ou menos. Então, sobre a saúde pública, né, Thiago, como a gente estava mencionando, né, essa ajuda que eu estou dando aí a moça que me procurou, não só ela como outros, gostaria de informar a todos vocês para me seguir lá no Instagram, né, @personalstyle_Maurício, para poder vocês acompanhar o meu trabalho, né, as ideias que eu estou implantando lá, e pode me chamar lá diretamente, por mensagem ou no WhatsApp, que eu vou estar sempre aqui para poder ajudar todos vocês, deixar todos cientes que as coisas vão funcionar. Eu preciso só da ajuda de todos. Não, precisa dar oportunidade, pessoal. Política vocês têm. Eu sempre falo isso aqui, é o hashtag 001, Maurício Sodero, eu sou educação física. No meu podcast, bate-papo com o Thiago Paula, mas eu bate sem doer, beleza? A ideia, pessoal, é assim, você votou, não fez, teve 4 anos para trabalhar, você tem o direito de votar diferente. Agora, o legal é o que o cidadão faz com o seu voto, porque você, às vezes, se vender por um prato de lentilhas, eu não faria isso. Isso aí. Acompanhe as propostas aqui. Maurício, tá falando das propostas, professor, não precisa da política, não precisa. Gestor de uma academia grande, profissional bem remunerado, emprega 26 colaboradores. Olha só, ele não tem necessidade de entrar na política, porque hoje ele vive e pode abrir a segunda, a terceira, a quarta. O compromisso já é grande, né? A sua correria do dia a dia já faz com que a cabeça da gente fica sobrecarregada. Ele vai querer entrar por amor a São Gonçalo, por amor do que a gente faz, a gente quer sempre o melhor. Então, foi por isso que eu decidi a vir como pré-candidato, para fazer a diferença. Ser diferente e fazer diferente. Isso. Entendeu, Maurício? Vamos lá, você é candidato por qual partido? O Avante. O Avante do governo. Do governo. Mas tiver que dialogar com outros, você dialoga também. Numa boa política se faz isso, né? A gente
Porque assim, às vezes a gente traz aqui alguém que é da direita, aí o camarada da esquerda já diz, o cara é direita. Pessoal, eu não sou nada. As portas estão abertas aqui para você vir e falar. Agora, você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque isso é importante. Política se faz com planejamento, organização, autocontrole. Pessoal, domínio, ok? Por isso que ele vem aqui, ele tem que falar um pouco do partido dele, das ideias que ele tem, ok? Porque assim, eu estava falando esse dia, Maurício, eu estava ouvindo o Bispo Alessandro Pascoal. Eu ouço ele porque ele é muito equilibrado nas ações. Maurício, o cara é diferente. O cara é diferente. Ele falou uma coisa muito interessante. Acabou as eleições. O Lula ganhou. Adiantava a gente ficar discutindo se teve ou não fraude? Se a urna foi ou não fraudada? O que a gente tem que fazer? Apoiar o governo que está hoje aí, para a gente ter um Brasil o quê? Melhor, com certeza. Quando a gente pensa no outro, quando a gente pensa no cidadão, a gente não olha porque é direita, esquerda e centrão. A gente olha assim, tá fazendo melhor? Beleza, irmão, é com ele. O povo tá tendo comida na mesa, o povo tá tendo emprego. Pessoal, quando a gente fala de emprego, a gente não fala de cabresto não, a gente fala de emprego digno, comida na mesa, povo vivendo bem. Se ele tá fazendo, meu caro, eu não tenho nada a ver com isso. Agora, se ele fizer algo de errado, a gente vai criticar. Concorda comigo? Eu concordo, sim. Procurar sempre fazer o bem. O bem a gente faz de coração, né? Uma das coisas também que está chegando agora, Dia das Crianças, 12 de outubro, já comecei a me interagir com uma pessoa de uma creche lá em Santa Luzia, onde ela falou para mim que todo ano eles têm dificuldade de um recurso financeiro para poder, né, fazer aquela festinha bacana para as crianças, né? Eles terem o que comer, ter uns brinquedos e tal. Então eu me propus a ela, a gente fazer uma arrecadação, onde eu vou fazer um aulão, né? Um aulão na praia de funcional, e nesse aulão nós vamos arrecadar alimentos. Tem necessidade de você fazer aulão de treinamento funcional na praia, Maurício? Não tem necessidade nenhuma. Não tem. Você está fazendo porque realmente você... Para ajudar o próximo. Você pensa na dor do outro. Isso aí. Teve uma cena na novela Reis, para quem não conhece, a novela da Record, muito bacana, que os filhos de Rispa, infelizmente, pela casa de Saul, eles tiveram que eles morreram enforcados, né, Maurício? E Davi, vendo a dor de Rispa, ele pediu que fosse enterrado lá no túmulo de Saul. Quando a gente entende a dor do outro, independente de credo religioso, do que é ou de que não é interessante, né? Você está vendo a dor de crianças. Mileninha tem 9 anos, vai fazer 10 agora, 10 anos. Fazer 11. Você já sabe a dor do outro. Isso é legal, na verdade. Com certeza. A gente que tem filho, a gente sabe, né? A gente quer dar o melhor para os nossos filhos e também quer ver as crianças que não tem aquele recurso para ela ser criança. Tem que ser criança. Meu parceiro GFT tá aqui, pessoal. Aqui, tá de olho aqui, doidinho para entrar, doidinho fazendo uma pergunta para Maurício. Aqui na minha podcast, se ele quiser sentar, ele tem moral, ele faz o que ele quiser aqui. Galera, porque ele é sinistro, é um papo de goleiro, mas aqui com o Thiago. Ele é fera, ó. Esse cara aqui. Nós somos. Não. Na primeira pessoa, ele. Fala aí, amigão. Quer fazer uma pergunta para Maurício? Então, a princípio, Maurício, o senhor trabalha com o que mesmo? Educação física. Hoje a gente vê um grande problema, você estava falando com respeito à criança e tal. Tem muita criança acima do peso. Geralmente é aconselhável a atividade física, mas o que dá mais resultado? É a atividade física ou uma alimentação melhorada? Como é que é? É os dois, o conjunto, né? Nós não somos nada sem uma boa alimentação, né? A gente é o que come. Boa, mas só né? Você é o que você come, irmão. Eu tô com problema. Tá ligado? Vamos em frente. Então, se a gente ter uma reeducação alimentar, né? Então a gente vai já ver um bom resultado ali. Então a atividade física, ela vem sempre aconselhando ali junto com a alimentação, né? Para poder a gente ter o ganho de massa muscular, né? Que a gente sabe que precisa, principalmente os idosos, né, que perdem muita massa, né, no decorrer da sua idade. Em interação à criança, igual você falou, né, em termos de obesidade, a gente tem indicado muito, né, dependendo da faixa etária,
primeiro uma natação, onde desenvolve bastante o corpo, né? Ajuda até a respiração. Até a respiração, nesse tempo aí, onde está baixa umidade, né? Para quem tem problema de asma. Você falou alguma coisa comigo uma vez que você vai lá na academia onde você é o gestor, você tem uma ideia de montar um projetinho social lá, né? Sim, tem. Já até conversei com um professor nosso lá e ele também ele se tornou agora, né? Já falou o endereço dessa... Ele vai falar, ele vai falar tudo. Vou falar. Cara, quem manda é bom, pra quem não sabe, né? Eu sou o proprietário da academia Style Fit, que fica em Vista Alegre. Conheço. Do lado do antigo clube Brasa Viva, né? Sim. Isso é antigo. Alô, galera de Vista Alegre. Aí, ó. Academia de Maurício de melhor qualidade. Eu tô falando porque eu já fui lá e sei que é bom. Pode ir lá, faça uma experimental, vai ser bem atendido. E as portas estão abertas sempre para todos lá para poder conhecer o nosso trabalho lá. Verdade. Dia a dia, né? Dia a dia. É a Avenida Penaboto, não, né? Estrada Almirante Penaboto. Almirante Penaboto. Estrada Então, Almirante tá Penaboto. Tá melhor que eu e não conheço nada. Número 165. Nós temos o Instagram também da academia, né? @academia Style Fit, né? Pode seguir lá para ver o nosso trabalho, o nosso espaço lá, né? Bem amplo, né? Temos todas as modalidades, né? Desde da criança até o idoso. E tudo com acompanhamento, né? Tudo com acompanhamento. Vou dizer como cliente. Geralmente, uma das coisas que a pessoa mais preza numa academia é a forma da atenção. Por exemplo, a partir do momento que você chega na recepção, você já vê aquela atenção diferenciada. E principalmente depois, quando você começa a fazer os exercícios, o acompanhamento de um profissional. É tudo. E lá na Style Fitness. Isso aí. Você encontra isso. Olha só, o melhor sempre. Faltam 3 minutos para a gente terminar nosso podcast. Eu queria que você falasse, resumidamente, Maurício História em São Gonçalo, Maurício Família, Maurício profissional de educação física e Maurício pré-candidato aí em São Gonçalo. Bom, como eu falei, meu nome é Maurício Sodré, morador do Coelho há 40 anos praticamente, né? Estou aqui no município de São Gonçalo, atuando como profissional de educação física, vindo como pré-candidato a vereador na próxima eleição 2024, né? Gostaria de agradecer vocês aqui pela oportunidade. Estamos né? juntando, nós, pô. Aqui é podcast, é largadão, a gente é família, meu irmão. E como eu comentei aqui, né, as propostas, né, para um bom governo, né, a gente poder ajudar, foi a saúde pública. Alguma delas, né, que se a gente ficar aqui falando, vai demorar muito tempo, e a gente sabe a carência do município. Quem mora aqui sabe da carência, essa é a verdade. Sabedor. Então você sabe de tudo que é o transporte público, a saúde, a educação, o saneamento básico, do menor ao maior. Então a gente está aí para ouvir. Eu estou disposto lá na academia mesmo, quem quiser me procurar. Ó, que bacana. Aí, pode ó, chegar lá. Quem quiser procurar o Maurício lá na academia, falar de suas demandas, ele está pronto para ouvir. Isso é bom. Isso aí, às vezes a pessoa tem uma demanda no seu bairro, mas não sabe com quem chegar, com quem falar. Aonde tem uma porta aberta para a pessoa poder chegar. O Maurício será a sua voz. Beleza. Estarei lá, não só o bairro de Vista Alegre, como todos, né? Sim. Vista Alegre, o Coelho, o Amendoeiro, tudo em geral, Catarina, todos os municípios, Monjola, Largo da Ideia, Marambaia. Bom Retiro, Mudel, São muitos bairros. Guaxindiba. É isso aí. Muito obrigado, gente, pela Marção, oportunidade. esse podcast é o primeiro, #001 contigo. As portas estão abertas, Excelente. abertas para a gente fazer o nosso trabalho. Pessoal, primeiro podcast, né? Bate-papo com o Thiago Paulo, né? Nós vamos ter outros convidados, vamos falar um pouco de política, um pouco de esporte, um pouco de cultura. Se quiser vir, Vamos abranger tudo. você tá Com aí, certeza. você vem aonde Eu tô que on. você Um abraço. Obrigado. Pessoal, fica com Deus, tudo de bom e vai arrebentar. Valeu? Abraço. Amém. Até a próxima. Valeu.